Eu li o manhwa, um funcionário de baixa patente quer ser promovido. E a proposta me chamou bastante atenção. A história é envolvente, e já estou ansiosa pelos próximos capítulos. Vou resumir rapidamente os capítulos, de 1 a 7. A história começa com a chegada de um novo funcionário ao departamento de gestão de pergaminhos. O diretor do setor é quem o recebe, mas já dá pra ver o caos logo de cara. Ele nem sabe quando foi a última vez que alguém novo entrou no departamento, se foi há 6 meses, 1 ano. Aí entra o tal funcionário novo, do cara dupla I, bem observador, dizendo com precisão que faz exatos 407 dias desde a última contratação. Como ele sabe disso? Isso é revelado depois. Mas já adianto, tem segundas intenções aí. A trama se passa no Império de Polariud, um lugar considerado ideal para se viver, supostamente abençoado. Lá, existem vários departamentos públicos voltados para a segurança e paz do Império. Finanças, contabilidade, saúde sim, estava em espanhol, sanidade, educação, todos formados por funcionários públicos. O departamento de gestão de pergaminhos é ligado diretamente à Torre Mágica e à Ordem dos Cavaleiros, ambos subordinados ao Palácio Imperial. Como o nome já diz, o setor é responsável por cuidar dos pergaminhos mágicos menos artefatos com feitiços de uso único, que podem ser utilizados tanto no cotidiano quanto em combate. Inclusive, até pessoas sem magia conseguem usá-los. Agora, vem a parte irônica. Para o príncipe herdeiro, que tem aquele velho orgulho de não depender de magia, esse departamento é simplesmente inútil. E o que ele faz? Sei, lá como funcionário, sim. Ele é o novato do começo. A primeira impressão dele é bem negativa. O lugar parece ser um depósito de fracassados. Os funcionários são, basicamente, os piores classificados no concurso público. Ou seja, gente que não queria estar ali. E por isso, ninguém leva o trabalho a sério. Exceto uma única pessoa. A supervisora Namiya. Namiya é dedicada, firme e, para mim, menos um dos pontos fortes da história até aqui. Ela percebe que o novo funcionário, chamado Keibon, não cumpriu uma tarefa simples. Ele se justifica dizendo que não recebeu permissão. E então, ela mesma inicia o processo para liberá-lo. Só que Keibon estranha o fato de uma funcionária de nível inferior agir por conta própria, sem consultar um superior. Nos pensamentos dele, fica claro que ele já a conhecia. Ela trabalha ali há 3 anos, mas permaneceu no cargo mais baixo, porque ninguém novo foi contratado. E detalhe, ela é filha de um barão, o que adiciona um toque de nobreza à personagem. Namiya percebe algo estranho na reação dele, e ele tenta disfarçar dizendo que é a primeira vez que vê magia. Mas o líder de equipe, um certo Olson, faz uma pergunta meio inconveniente, sugerindo que Namiya e Keibon estão se relacionando. Um comentário machista e desnecessário, que Keibon até acha absurdo, mas não comenta Maze Frente. Eles discutem sobre a quantidade de pergaminhos necessários para um evento, o funeral da Condessa Torres, onde o príncipe, ele mesmo, estaria presente. Namiya sugere que preparem mais do que o solicitado, mas é imediatamente repreendida por Olson, que a lembra de sua posição inferior. Um exemplo clássico de ambiente tóxico onde quem realmente trabalha é desvalorizado. Mais tarde, já são 17h45. Keibon percebe que só ele e Namiya ainda estão no departamento. Quando se levanta para ir embora, ela pede para ele trazer 2 caixas de pergaminhos e um pouco de tinta. Ele pensa, justo agora, quando estou indo embora. Ela então recita menos com toda a razão, os artigos da Lei do Serviço Civil Imperial. Artigo 34. Servidores devem obedecer ordens superiores durante o exercício da função. Artigo 28. Novatos devem cumprir com seus deveres. Artigo 4. O expediente vai até às 18 horas. E eram 17h50, ou seja, ele ainda estava em horário de serviço. Ela pede o favor dentro da legalidade. E com firmeza. Keibon fica surpreso com a mudança de atitude dela. E sinceramente, eu achei Namiya uma personagem excelente. Dedicada, ética, firme. Mesmo num ambiente completamente tóxico e negligente, ela mantém a postura de alguém que acredita no que faz. E isso me ganhou. No Palácio Imperial, o príncipe volta à sua aparência normal, loiro, de olhos vermelhos, e diz que acha interessante a senhorita Namiya Roafi. Ele acredita que o evento de amanhã seria perfeito para descobrir o que Namiya planeja fazer com os pergaminhos, e decidir se deve ou não
manter o departamento de gestão de pergaminhos enquanto isso. Namia está trabalhando sozinha no departamento. Ela tem um sangramento nasal. E, sinceramente, nunca entendi por que personagens que trabalham ao extremo acabam tendo isso. Mas, enfim, ela não pode desistir. Nos é dito que a família imperial é composta por dragonianos Quirherdohan, o sangue de dragões, e tem capacidades físicas superiores às de um simples humano. Aos 25 anos, podem se manifestar como dragões. O príncipe herdeiro, Kiarus, possui um poder excepcional como dragoniano. Mesmo sendo tão forte, ele é morto em um ataque durante a missa do dia seguinte. Depois da morte dele, houve uma grande guerra que durou 30 anos. E agora, Namia quer revisitar a morte dele, para evitar essa guerra e encontrar uma pessoa. No dia seguinte, ela puxa uma carroça cheia de pergaminhos. Engraçado que nenhum ser humano decente quis ajudar menos. Mas depois, se dizem cavaleiros. Ela está exausta, passou a noite inteira preparando os pergaminhos. Então aparece o príncipe Kiarus Polariud, que apenas diz para ela, "Me impression." Namia não entende nada. O príncipe entra em uma carruagem aberta, e o capitão tenta fazer um discurso motivacional, mas é em vão. O príncipe, por si só, derrota 15 dos seus próprios soldados com uma única mão. Ou seja, eles eram inúteis. Depois, o capitão chega a derramar algumas lágrimas por se sentir derrotado. O príncipe então chama a tropa e inicia a marcha. Todos elogiam o príncipe, mas ele só pensa no que Namia disse anteriormente, se perguntando o porquê daquilo, e pensando que seria impossível ele estar em perigo. Mas nunca diga nunca. Durante a marcha, ele é atacado. Namia usa os pergaminhos para desviar das flechas e protegê-lo. O príncipe, surpreso, se pergunta por que não conseguiu sentir a ameaça. Será que era o período obscuro? Mas isso só acontece uma vez na vida menos. E no caso dele, teria sido quando tinha 10 anos. Não há registros na família de 2 períodos obscuros. Namia, como uma cavaleira que acabou de salvar uma dama em versão bem simbólica. Por sinal, pergunta com firmeza, o príncipe tá bem? Esther. Enquanto os cavaleiros continuam a perseguição ao criminoso, Namia se aproxima de Kiarus, ajudando-o a se levantar, mesmo exausto e ferido. O príncipe herdeiro, agora em sua verdadeira aparência de cabelos dourados e olhos vermelhos, recebe a ajuda de Namia com um misto de relutância e orgulho. Ele tenta esconder, mas no fundo está grato. Embora ache que não precisava ser salvo, sabe que ela usou os pergaminhos para protegê-lo. Ela também é humana, afinal, e mesmo assim, ativou 172 pergaminhos de uma só vez, sem dormir adequadamente. Ele a ampara no momento em que ela desmaia, não por ferimentos, mas por puro esgotamento. Aliviado ao perceber que ela só dorme, Kiarus a observa com uma expressão de preocupação contida. Namia acorda horas depois na enfermaria, recebendo tratamento 4 de alto nível. Quem a recebe é Lucas, seu antigo rival da academia, agora membro do departamento de saúde. Medica, ele a provoca como sempre. Você está desnutrida, Namia. Trabalhando no Palácio Imperial, o salário não é tão ruim assim. Que tipo de parasitas você anda sustentando? Lucas conta, com certo desprezo, que o Barão Roafi está pedindo empréstimos em nome dela, oferecendo como garantia o salário que ela recebe do palácio. Namia entra em choque. Eu não acredito, diz, histérica. Se não fosse porque ele tem pistas sobre a única pessoa que procuro, eu já teria cortado laços com aquela família há muito tempo. Lucas, tentando esconder qualquer traço de preocupação, comenta, você devia se libertar disso. Viver sua própria vida. Cortar esse laço, Namia. Ela o encara. Direta, Lucas. Você tá afim de mim, por acaso? Ele se afasta como se tivesse ouvido uma heresia. Ficou maluca. Só odeio o fato de você estar presa a uma família de parasitas. E por isso nem consegue competir comigo de igual para igual. Namia reflete em silêncio. Ela não é filha direta do barão, e sim do irmão dele. E a única razão pela qual ainda mantém contato com aquela família é a esperança de encontrar seu verdadeiro pai menos alguém que talvez agora, com o fim da guerra, possa ser localizado. Lucas muda de assunto e menciona que ela pode receber uma recompensa por salvar a vida do príncipe, mas alerta. Depois do que você fez, não espere ter uma vida pacífica. Você salvou o herdeiro do trono. Isso muda tudo. Namia revira os olhos. Aquele departamento de gestão de pergaminhos
é completamente incompetente. Se eu não estivesse lá, ele teria morrido, no Palácio Imperial. O príncipe Kiaros está pensativo. Ele analisa o ataque. O criminoso foi alguém de classe F agindo por conta própria? Aquilo não parecia um ato isolado. Tudo ocorreu com perfeição cirúrgica demais para ser coincidência. Seria possível que eles soubessem da chegada da Segunda Idade Obscura? Mas nem ele sabia disso ainda. Teriam visto o futuro? Seu assistente, Chase, interrompe seus devaneios. Alteza, os ministros já tomaram uma decisão quanto à senhorita Namia Huafi. E abrirão uma medida disciplinar contra ela. Kiaros se levanta de súbito, indignado. Uma medida disciplinar? Contra a mulher que salvou minha vida? Que absurdo é esse? Queriam que eu morresse, então. É assim que recompensam alguém que evitou uma tragédia nacional? A tensão cresce no ar. Kiaros percebe que algo muito maior está em jogo. E Namia, com ou sem querer, acabou se tornando uma peça central nesse tabuleiro. O príncipe Kiaros, visivelmente incomodado, questiona o motivo da investigação contra Namia, seu assistente. Chase responde que foi por ela ter aumentado arbitrariamente o uso de pergaminhos de castidade e defesa, além do que era considerado necessário. Kiaros rebate, impaciente, dizendo que estão lidando com incompetentes, pessoas mais preocupadas com números e relatórios do que com a própria vida do príncipe. Chase concorda em parte, comentando que o departamento sempre prioriza as formalidades ao invés dos resultados reais. Chase menciona que a família imperial decidiu que seria mais apropriado conceder a ela uma condecoração, de acordo com precedentes, mas que ainda assim uma investigação foi aberta para avaliar uma possível punição disciplinar. Kiaros, por sua vez, revela que enviou uma carta ao velho chato, ou melhor, ao mestre da Torre Mágica. Aquela figura reclusa era conhecida por seu imenso poder mágico e sua total falta de interesse nos assuntos imperiais. Na verdade, os que demonstram talentos mágicos extraordinários costumam ser aceitos pela Torre, onde se dedicam a pesquisas profundas, alheios ao cenário político. A Torre Mágica raramente se envolve em assuntos da família real, e o mestre, menos ainda. Dizem que os temas políticos do reino de Polariúde pertencem aos ministérios Justiça, Finanças, Saúde e Bem-Estar, e Educação. No entanto, o Departamento de Gestão de Pergaminhos responde tanto à família imperial quanto à Torre Mágica, o que complica as decisões. Vale lembrar que o próprio príncipe Kiaros tentou investigar o departamento pessoalmente. Entrou escondido, uma identidade falsa. Só que foi burro. Pediu demissão logo no primeiro dia de trabalho. E claro, quem processou o pedido foi Namia. Sempre eficiente. O resultado? Agora ele não tem mais acesso aos arquivos do setor. Ele achava que o processo levaria uma semana, mas subestimou a eficiência de uma funcionária competente. Pensando bem, ela talvez não seja tão inútil quanto parecia à primeira vista. Chase pergunta se não seria possível recompensar Namia sem envolver o mestre da torre. Kiaros discorda. Ela agiu sem consultar o setor, ignorando os protocolos sobre o uso dos pergaminhos. Então, no mínimo, deveriam ouvir o que a torre tem a dizer. Esperava que a resposta fosse útil, ou pelo menos embasasse alguma decisão mais justa. Enquanto isso, Chase já começava a fantasiar. Era a primeira vez que via o príncipe demonstrar interesse em alguém. E logo por Namia, interpretou tudo errado, achando que Kiaros queria manter a relação em segredo. Do ponto de vista de Kiaros, Chase até era funcional, mas às vezes tão avoado que não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo de verdade. Algum tempo depois, um funcionário se aproxima, anunciando que a senhorita Namia sim, aquela que desmaiou de sono por excesso de trabalho, havia acordado. Kiaros mastrecei surpreso. É mesmo, vou lá então. Mas o funcionário o corrige. Ela já voltou ao trabalho. Chase, pasmo, solta. Essa mulher é um dragão disfarçado. Ou então, é só isso mesmo. Ser pobre é complicado. Number, Departamento. Os colegas de Namia não estavam fazendo muita coisa além de fofocar sobre o uso absurdo. Na opinião deles, dos 172 pergaminhos durante o incidente, Namia ignorava os cochichos. Como de costume, não tirou o dia de descanso para preservar seus preciosos dias de férias. Afinal, preferia guardar energia e refletir em silêncio. E sim, pensava em como se aproximar daquele que parecia ter saído de uma estátua grega, o príncipe Kiaros. Nesse momento, somos informados de algo importante em um dia qualquer. Namia recuperou memórias de sua vida passada,
e percebeu que aquele mundo era, na verdade, parte de um livro que já conhecia. Com isso, soube de antemão do assassinato do príncipe herdeiro, evento que daria início a uma guerra devastadora. Mesmo assim, decidiu continuar sua vida normalmente. Seu novo objetivo passou a ser proteger Kiarus e impedir a guerra. Agora, com o príncipe vivo e a tragédia aparentemente evitada, pensava satisfeita. Beleza, mudei o futuro. Só que a vitória era frágil. Ela sabia que os inimigos de Kiarus não desistiriam tão facilmente. Enquanto pensava sobre sua possível recompensa menos, e, quem sabe, uma aproximação com Kiarus menos Namiya, foi abruptamente interrompida pela chegada estrondosa do líder de equipe. Ele chegou gritando com ela, dizendo que havia arruinado a já duvidosa reputação do departamento. A fala dele era quase cômica. Como é que se arruína o que já está no chão? Segundo ele, os 172 pergaminhos haviam sido usados sem autorização, e que supostamente o príncipe teria sobrevivido, mesmo sem eles. O que era uma mentira descarada, já que Kiarus teria morrido sem sua intervenção. O líder ainda criticou por usar magia, dizendo que, se quisesse fazer isso, deveria ter se candidatado à Torre Mágica, menos mesmo que, segundo ele, a torre jamais aceitaria uma desertora como ela. Namiya ficou pasma. E ele não parou por aí. Mencionou suas notas péssimas na academia e disse que aquele departamento era o único lugar que aceitaria alguém tão medíocre nos pensamentos de Namiya. E o que você tem com minhas notas? Sue, inútil. Mesmo que fossem boas, eu teria vindo parar aqui de qualquer forma. Eu gosto de fazer pergaminhos. É um interesse pessoal. Problema meu. Ela já previa que o próximo passo seria escrever uma carta de desculpas. Dito e feito, o chefe exigiu a carta. Namiya apenas suspirou. Foi o suficiente para ele se irritar ainda mais e berrar que ela estava demitida, ordenando que saísse imediatamente. Mas, como nos contos que misturam tragédia com comédia, o príncipe Kiarus apareceu no momento exato que o interessem. Desde quando um mero líder de equipe pode demitir alguém sem permissão da família imperial, o ambiente congelou. Todos ficaram paralisados com a repentina presença do herdeiro. O príncipe exigiu a presença imediata do ministro responsável pelo departamento. Então, voltou-se para Namiya com um leve sorriso no rosto. As coisas mudaram desde a última vez que nos vimos, não é? O ministro calvo entrou na sala sem anunciar-se, visivelmente incomodado com a presença inesperada do príncipe herdeiro. Com um tom contido, perguntou o motivo de sua visita àquele departamento modesto. Kiarus, direto como sempre, respondeu sem rodeios. O líder de equipe, Ozon, estava prestes a demitir a única funcionária realmente competente que tinham. Foi isso feito sob suas ordens, ministro? Indagou com frieza. Surpreso, o ministro hesitou, gaguejando. Bom, isso é, apenas conduziu uma ação disciplinar. O clima no ambiente ficou denso. Namiya, ainda sentada, percebeu o peso que a presença de Kiarus trazia. A autoridade dele era palpável, como se o ar tivesse ficado mais pesado. O príncipe, sem levantar a voz, disse claramente que Namiya o havia salvado uma vez. E, agora, estava sendo punida por isso. O ministro tentou se justificar, talvez até pedir desculpas, mas Kiarus não lhe deu espaço. Jogou sobre a mesa alguns apontando com clareza os absurdos da gestão atual, menos mesmo sem mencionar diretamente o desvio de fundos praticado por Ozon. Ficou implícito que o ministro sabia do esquema e provavelmente recebia sua parte. Sua administração é uma completa vergonha, disparou, sem se incomodar com a reação dos presentes. Namiya, mesmo ocupada com o que escrevia, ouvia tudo em silêncio. Pensava que o príncipe nem sabia da existência do departamento, quanto mais dos podres ali dentro. Mas, claramente, ela estava errada. De repente, Kiarus declarou: não tem jeito. A partir de agora, eu mesmo vou gerir este departamento. O choque foi geral. Nem mesmo Namiya conseguiu esconder a surpresa. O ministro ainda tentou argumentar algo, mas Kiarus o interrompeu, dizendo que as instruções seriam dadas depois. Em seguida, virou-se para Namiya e disse: venha comigo. Ela levantou-se sem questionar, sentindo um alívio súbito por não ter que continuar sob as ordens daqueles incompetentes. Ainda assim, jamais teria imaginado que o próprio príncipe assumiria a liderança diretamente. Enquanto o seguia pelos corredores, não conseguia evitar de admirar a presença dele. Sua beleza era surreal,
como uma obra de arte viva. Então Kiaros olhou por sobre o ombro e disse, com um leve toque de impaciência: ande ao meu lado. É incômodo falar com você andando atrás. O Império Polariúde vivia uma falsa sensação de paz. A realidade, no entanto, era bem mais turbulenta. Poucos sabiam. Mas o imperador havia deixado a capital por conta de sua enfermidade. A imperatriz atual, madrasta de Kiaros, mantinha-se distante dos assuntos políticos, herança do seu passado. Como mercenária, seu filho, o príncipe de Adon, havia completado apenas 8 anos. Em outras palavras, todo o peso do império recaía sobre os ombros de Kiaros. Namia pensava nisso enquanto caminhava ao lado dele. Sentia uma ponta de pena. Menos ele parecia carregar tudo sozinho. Até onde se sabia, ele nunca se envolvera em escândalos amorosos, o que era quase inacreditável considerando quem ele era. Enquanto cruzavam o corredor, ela também percebia os olhares frios, julgadores, lançados por outros funcionários. Estavam incomodados, talvez enciumados, no escritório do príncipe. A conversa tomou outro rumo. Kiaros mencionou que o departamento havia recebido um novo funcionário. Namia confirmou, explicando que ele pediu demissão no mesmo dia. Disse que gostaria de se desculpar por isso, já que era sua primeira vez como supervisora. Foi depois de 2 instruções, que ele saiu correndo. Comentou, meio sem graça. Em seguida, tentando não parecer apenas crítica, resolveu suavizar. Mas ele era bonito. Boa constituição também. Kiaros refletiu silenciosamente. Pensou-se sua mudança de aparência menos, disfarçando-se como um homem comum, menos havia mesmo funcionado. Então, meio em tom de brincadeira, perguntou, mais bonito que eu? Antes que Namia respondesse, Chase, o assistente do príncipe, entrou de supetão. Sua Majestade parou, confuso com o clima da sala. Após um instante de observação, perguntou com entusiasmo. Estava prestes a fazer o pedido de casamento? Kiaros apenas respondeu, com frieza, não é isso. Namia apenas piscou, sem entender nada do que estavam insinuando. Ela então perguntou o que Chase queria. O príncipe a tranquilizou. Pode falar. Não se preocupe com Namia ouvir. Ela, prudente, decidiu se manter em silêncio e não se destacar mais do que já havia feito. Chase revelou então algo importante. Havia um traidor dentro do próprio palácio, em conluio com a mente criminosa que estavam investigando. Kiaros considerou a situação óbvia. Nesse caso, devemos eliminá-los. Mas Namia, com firmeza, interveio. Talvez deva reconsiderar. Se essas pessoas tiveram audácia para mirar diretamente em você, certamente não vão se render agora. Elas vão esperar outra chance. Use isso a seu favor. Capture-os. Houve um breve silêncio. Kiaros respondeu apenas. Sua opinião foi recebida. Namia ficou em alerta. Será que havia falado demais? Será que seria punida por se intrometer em assuntos tão delicados? Mas então, para sua surpresa, Kiaros acrescentou. Você tem boas habilidades. Salvou minha vida. E agora me dá conselhos estratégicos. Irei recompensa, lá por isso mais tarde. E com isso, finalizou. Pode sair agora. Namia deixou a sala em silêncio, com a mente girando. Por fora, permanecia serena. Por dentro, pensava que ele não era exatamente o dragão que todos temiam. Era mais como uma serpente, calculista, elegante e sorrateiro. Tudo o que ele havia feito menos até aquele momento. Fora só para observar sua reação, Chase não conseguia esconder sua admiração pela inteligência de Namia. Mesmo com pouco tempo juntos, ela já havia se mostrado perspicaz, com raciocínio rápido e uma clareza incomum ao lidar com situações complexas. No entanto, enquanto o assistente via nela um talento raro, Kiaros estava imerso em pensamentos mais sombrios. Ele refletia sobre o padrão de eventos, que se repetia com exatidão perturbadora, assim como na primeira idade obscura. Na atual segunda idade obscura ele também havia sido atacado. Seria apenas coincidência? Parte dele se recusava a acreditar nisso, e por mais irracional que fosse, não conseguia deixar de desconfiar de Namia. Não que ela tivesse feito algo diretamente contra ele, menos ao contrário, havia-o salvado. Mas ela sabia do ataque com antecedência, e isso era o suficiente para acender um alerta em Kiaros. Seu pensamento, por mais arrogante que pareça, era: e se ela estiver envolvida? Mesmo que remotamente? Se houver algo suspeito, quero mantê-la por perto. Pensou friamente. Observá-la de perto
É a melhor forma de descobrir a verdade. Ao menos, ainda tinha uma carta na manga. Podia se transformar durante a idade. Obscura cauteloso, ordenou a Chase que entrasse em contato com os corvos. Sua rede pessoal de inteligência menos para que investigassem Namia e a família do Barão Loap. Os corvos, treinados desde jovens para colher informações nas sombras, eram os olhos e ouvidos secretos do príncipe herdeiro. Chase, porém, entendeu tudo errado. Para ele, o repentino interesse de Kiarus por uma mulher, depois de anos de indiferença total, só podia ter um motivo. Romance. Ele nunca se importou com nenhuma antes, murmurou Chase para si, confuso, mas curioso. E agora queer. Informações sobre a moça? Namia, por sua vez, via Kiarus como alguém extremamente difícil de lidar. Duro, exigente, quase impossível de agradar. Ainda assim, ela percebia que ele reconhecia seu esforço, mesmo que à sua maneira torta. Depois de tantos abusos verbais e de ser tratada como peça descartável, essa mínima consideração já parecia um alívio. Namia tinha aprendido a sobreviver. Sozinha, seu pai fora a única pessoa que a aceitara como ela era, que cuidara dela de verdade. Essa lembrança ainda era seu único refúgio. Ela caminhava por um dos corredores, quando foi surpreendida por um puxão brusco em seu pulso. Seu primo, Wan Luap, o idiota menos a encarava com irritação. Você não voltou para casa ontem. Onde esteve? Perguntou, com autoridade que não lhe cabia. Namia soltou o braço com firmeza. O que você quer, Juan? 10 Juans. Documentos para entregar amanhã. Faça isso por mim. Era sempre assim. Desde a época da academia, ela fazia o trabalho por ele, sendo usada como uma ferramenta conveniente se eu me meter em problemas. Você também se mete menos. Ameaçou ele, cansada, mas sem alternativas, Namia acabou concordando. Antes do sair, Juan lançou mais uma de suas frases irritantes. Nossos pais estão te procurando. Namia respirou fundo. Sabia bem o motivo. O Barão Loap andava pedindo empréstimos por todos os cantos. Ela suspeitava que seus tios queriam mais dinheiro dela, menos usavam as informações sobre o paradeiro de seus pais, como chantagem para extorquir todo o salário que ganhava. Era um ciclo perverso. Sua mente então mergulhou em memórias de 15 anos atrás. Vivia numa vila simples, chamada Arbin, ao sul. Sua mãe partira cedo, deixando para trás apenas dívidas impagáveis e lembranças vagas. Ela não a lembrava com nitidez, nem sentia inveja das outras crianças que tinham mais. Seu verdadeiro conforto era sentar-se ao lado do pai e dividir uma refeição. Por mais humilde que fosse, certa vez, ainda criança, dissera ao pai que sentia culpada se não fosse por mim. Talvez o senhor tivesse uma vida mais fácil. Ele a interrompeu com firmeza e carinho na aldega isso, mesmo com fome, com dificuldades. Só de pensar em você, eu ganho forças para continuar. Para aliviar o clima, ele perguntou se ela havia gostado da visita à biblioteca. Ela assentiu, animada, e mostrou um pergaminho que tinha feito. Mesmo Sam, acreditar muito em si mesma, ficou surpresa ao ver o orgulho nos olhos do pai. Mas hoje, olhando para trás, Namia tinha a amarga sensação de que aquele momento, o instante em que seu pai viu o talento dela para a magia menos, foi o começo de sua desgraça. Enquanto brincava, Namia mostrou ao pai um pergaminho mágico que havia feito. Curioso, ele perguntou se fora ela mesma quem o criara. Ainda sem acreditar, comentou que não achava que ela possuía poderes como Aaron. A pequena Namia, entristecida, perguntou se havia feito algo errado. O pai apressou-se em negar e disse, com ternura, que estava orgulhoso dela. Ela então contou que usou o pergaminho para ajudar alguém prestes a ser apunhalado. Seu pai, alarmado, quis saber se ela estava ferida. Ela o tranquilizou, dizendo que estava bem e que o pergaminho de bloqueio funcionara perfeitamente. Com a inocência de uma criança, disse que aquele garoto parecia alguém importante, talvez. O filho de um conde, pela forma como se vestia. Embora agisse de forma suspeita, quando o pai perguntou se ela o seguiu, Namia respondeu com certo orgulho que, claro, não, afinal, ela não era mais uma criancinha. Mas provocou. Talvez eu devesse ter seguido. Poderia pedir ao conde para me casar com alguém de uma família rica. Assim, você pagaria suas dívidas, pai. O homem suspirou, dizendo que ela não deveria pensar assim. O casamento devia ser feito com alguém que se ama. Foi então que ele teve uma ideia. Levou Namia até a mansão do barão, Roafi, e a deixou sob os cuidados dele.
entregando uma quantia em dinheiro para que cuidassem da menina até sua maioridade. Um acordo foi assinado. Namia Huafi passaria a constar nos registros da família e, quando crescesse, seria enviada para a academia. Seu pai, no entanto, não revelou para onde estava indo. Apenas se despediu e desapareceu Kang Zanosei. Passaram. O dinheiro deixado por seu pai havia sido usado pelo tio de Namia para bancar seus próprios luxos. Agora adulta, Namia se viu diante da baronesa Pineloa e do barão Alexander. Com frieza, ela declarou que sabia que eles estavam tentando obter empréstimos em seu nome, e supôs que, como não deu certo, decidiram chamá-la. O barão rebateu, dizendo que se a inversão tivesse funcionado, beneficiaria toda a família. Namia apenas pensou que essa família nunca a incluíra de verdade. Ela se levantou, pronta para sair. Se não tem mais nada a dizer, estou indo agora. Mas o barão não a deixou ir sem antes lançar sua última cartada. Você deve se casar com Howard Outen. Namia se espantou. Howard era 20 anos mais velho e já havia se divorciado por violência doméstica. Me recuso a casar com alguém assim, disse com firmeza. Essa dívida é problema de vocês, não meu. Antes que ela deixasse o local, o barão jogou sua última arma. Não quer saber onde está seu pai? Se você se casar, eu direi. Namia, no entanto, não se abalou. Com o coração firme, respondeu: não preciso mais viver uma vida que só me afunda. Ela havia encontrado uma nova chance, um novo salva-vidas. Alguém forte, confiável e grandioso. O príncipe Kiarus. Ela decidiu que a abandonaria, de vez aquela família podre, e construiria sua vida ao lado de alguém que amava. Disse que mudaria a conta onde recebia seu salário, rompendo qualquer vínculo restante com os Huafi. Namia foi embora. E assim cortou os laços com o barão Alexander e sua esposa de vez. Enquanto isso, em um bairro afastado, o príncipe Kiarus e seu fiel assistente Chase encontravam o corpo do homem suspeito. Haviam chegado antes de todos, menos mais tarde demais para impedir sua morte. Essa foi a minha sugestão de manhã. Prova, se o vídeo chegar a pelo menos 50 likes, eu trago a parte 2. Muito obrigada por assistirem até aqui, menos beijos, e até a próxima. E o nome do manhwa? Está na descrição.